Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti Sexta-feira Muito Louca. Essa aqui foi uma indicação daqui da produção. E se não fosse por isso, muito provavelmente eu não iria assistir, porque ano passado teve a estreia da segunda parte, da segunda versão, da continuação de Sexta-feira Muito Louca, e a gente não assistiu ainda. Então, para assistir a parte 2, para assistir a continuação, eu assisti o filme anterior, a produção tá doida para assistir o segundo filme, a gente não assistiu, aproveitei para assistir esse daqui, e essa é a minha honesta opinião sobre esse filme, que é a cara do Disney Plus. Disney Plus? Não, desculpa, que é a cara do Disney Channel, caso você tivesse Disney Channel nos anos 2000. Na história, temos uma mãe e uma filha que brigam o tempo todo por tudo sem parar. Ela é adolescente, a mãe não entende ela, e sabe aquele Se Eu Fosse Você? Então, é o Se Eu Fosse Você com mãe e filha. Só que tem um detalhe, esse aqui se passa antes do Se Eu Fosse Você. Então, basicamente, o Se Eu Fosse Você é a versão brasileira desse daqui, porque em determinado momento elas estão brigando e aparece uma senhorinha chinesa com 2 biscoitinhos da sorte, e ela entrega para as duas leem aquela frase enigmática e trocam de corpos. Uma vai para o corpo da outra, de repente, e aí agora elas têm que lidar com as consequências, porque a mãe tem que passar um dia na vida da filha e a filha no corpo da mãe. Só que uma tem prova e a outra tem que resolver BO de emprego. Olha que situação complexa, e lógico que gera muitas situações engraçadas e tal. O negócio é o seguinte, é um filme mais simplificado. Se você for parar pra ver e analisar mesmo de verdade o que acontece, ele, ao mesmo tempo que tem uma história interessante, que não é uma história muito longa, muito elaborada, porque afinal de contas estamos falando de filmes como se passassem no Disney Channel, sinceramente, teria mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora de filme. Mas aí você coloca as trilhas sonoras, os clipes que aparecem no meio do filme, porque sim, precisam ter clipes musicais para dar aquela enrolada, para transformar um filme de média-metragem no filme de longa-metragem, basicamente é isso. Ele não tem tanta história assim. Claro, coisas interessantes acontecem, porque agora a mãe tem que lidar com as situações da filha e a filha tem que lidar com as situações da mãe. A mãe vai se casar com uma nova pessoa, a filha tá interessada num menininho lá, e é basicamente isso. É um filme de adolescente, assim, sinceramente, é um filme de adolescente dos anos 2000. Não que seja ruim, mas é aquilo, é qualquer nota, não é ruim. É esquecível, sinceramente, você vai lembrar só delas trocando de corpo e talvez de uma olhando pro espelho e gritando de desespero, é basicamente isso. Não é ruim, é genérico. O conceito é interessante, mas genérico. O que salva mesmo são as atuações, porque a mãe, quem faz é a Jamie Lee Curtis, e a filha quem faz é a Lindsay Lohan. A mãe tá bem, porque a atriz já é muito boa. A filha tá com uma vibe meio Avril Lavigne, que já denota um pouco a minha idade, porque não é a Avril Lavigne hoje, é a Avril Lavigne naquela época mais rebelde, bandas e tal. É aquilo, é genérico, é forçado, já falei isso algumas vezes, mas o que impacta mesmo é a atuação das duas, principalmente quando elas trocam de corpos. As duas estão muito bem, porque uma faz uma adolescente num corpo de uma mulher mais velha. A outra faz uma mulher mais velha no corpo de uma adolescente. A Jamie Lee Curtis vai muito bem, e a Lindsay Lohan também, porque a Lindsay Lohan tem que se passar por uma mulher de 40 a mais, eu acho, mais ou menos isso, e a Jamie Lee Curtis tem que se passar por uma adolescente de 15 anos, e não fica forçado tanto. Claro, a dublagem ajuda bastante nesse caso. Fica fácil assim de entender, mas dá para entender e parece, elas demonstram de tal maneira que trocaram de corpos mesmo. Fica bem legal. E o importante é assim, dá uma chance pro filme. Dá uma chance. Eu falei que ele é genérico, eu falei que ele é forçado, mas sim,
antes delas trocarem de corpos e ter toda essa modificação e como que uma vai lidar com a vida da outra, porque basicamente quando as duas voltarem a entrar em sintonia que os corpos voltam e as almas, sei lá o que é, e as personalidades voltam para os seus respectivos corpos, basicamente é isso que estava escrito dentro do biscoitinho da sorte. Então, o começo é meio clichê, meio forçado, é a mãe e a filha adolescente e tal. Melhora do meio pro fim do filme. Porque do meio pro fim do filme são todas aquelas consequências das duas tentando lidar com a vida e como resolver aquela situação. Porque, obviamente, a adolescente que está no corpo da mãe não quer se casar com o padrasto, porque afinal de contas vai ter que dar um beijo, e é meio esquisito. E a mãe que tá no corpo do adolescente não quer ficar sendo adolescente para sempre. Ou pelo menos ir crescendo novamente. Ele melhora do meio pro final. Sim, melhora. Tem só uma cena especificamente lá no fim do filme. O filme ele tava indo numa finalização muito boa, muito bonitinha, muito interessante. E aí tem uma cena besta no final que tenta fazer uma piada e estraga um pouco desse clima, mas nada que estrague. Você assistiu Sexta-feira Muito Louca ou a continuação? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.